Obrigado. Eu não falei. Olá, estudantes. Eu sou o professor Expedito e esse é o Daniel, não é? E hoje nós vamos estar falando, né, da nossa quarta aula do Enem de 2021. E as nossas questões, né, vão estar falando sobre a habilidade EM 13 MAT 309A, resolver e elaborar problemas que envolvam áreas e volumes de prismas, pirâmides e corpos redondos em situações reais, com ou sem o apoio de tecnologia digital. E também a EM 13 MAT 506, que é representar graficamente a variação da área e do perímetro de um polígono regular, quando os comprimentos de seus lados variam, analisando e classificando as funções envolvidas. Então, essas duas habilidades nós vamos trabalhar em 3 questões hoje. Vamos para a primeira questão, que é a questão 145, não é? E ela vai falar o seguinte: no octaedro regular, 2 faces são consideradas opostas quando não tem nem arestas, nem vértices em comum. Então a gente tem que prestar muita atenção nessa questão aqui, não é que não tem nem aresta, nem vértice em comum. Na figura observa-se um octaedro regular e uma de suas planificações, na qual há uma face colorida, na cor cinza escuro, e outras 4 faces numeradas. Então aqui a gente tem um octaedro, o octaedro tem 8 faces, né? Nós temos 8 faces, 4 em cima, 4 embaixo, e aqui está uma possível planificação desse octaedro. Ele fala que é na cor cinza, mas aqui eu coloquei na cor vermelha para destacar. Então, mas foi essa aqui que na questão lá saiu na cor cinza. Então, qual dessas faces, A1, A2, A3, A4, qual dessas faces está oposta a essa face vermelha? Então a questão é essa, você tem que parar e pensar nessa figura, você vai dobrar isso aqui de uma maneira que você encontre qual vai ficar oposta a essa face vermelha. Então, onde que a face vermelha vai ficar aqui e qual que é a face oposta a essa face vermelha? É isso que nós vamos ver nessa situação. Então, como que a gente procede? Nós vamos proceder da seguinte forma. Quais faces ficarão opostas à face de cor cinza escura quando o octaedro for reconstruído a partir da planificação dada? E aí ele vai dar que vai ser A1, A2, A3 e A4, ou só A1 e A3, ou apenas A1, ou apenas A2, ou apenas A4. Então, como você já deu uma pensada, já deu para você aí estar anotando aí como é que você vai chutar isso aí, como é que você vai pensar isso aí. E agora vamos ver como é que resolve. E antes de resolver, nós vamos estar falando da relação de Euler. É uma relação muito recorrente nos vestibulares, é necessário que você tenha isso claro, e nós vamos começar aqui falando do que é face, do que é vértice, do que é aresta, e como que você tem certeza que isso é um polígono, né? Um poliedro convexo. Como que você tem essa certeza? Usando a relação de Euler. Então você conta os vértices. O que são os vértices? São as pontinhas, né? Você vai contar todas as pontas. No caso aqui nós temos 4 vértices na parte superior, 4 vértices na face inferior. Então 4 mais 4, 8 vértices aqui no cubo. E no octaedro nós temos 4 vértices aqui no meio e mais um em cima e um embaixo. Então nós temos 6 vértices no octaedro. Arestas, nós temos 12 nas duas figuras. Então, eu tenho 4 arestas, são essas linhas brancas, então tenho 4 aqui, 4 na vertical, que são essas do meio, e 4 aqui embaixo, né? Então tenho 4 mais 4, 8, com mais 4, 12. E aqui no octaedro vai acontecer a mesma coisa, eu tenho 4 na parte superior, 4 na parte inferior, e essas 4 linhas aqui no centro. Então 4 mais 4, 8, com mais 4, 12, também são 12 arestas. E faces são como a gente chama de lado, costuma chamar de lado, né? A parede aqui, vamos dizer assim, o teto e o chão. A parede, o teto e o chão, nós vamos ter aqui, nesse caso, 6, e no caso do octaedro, 4 em cima, 4 embaixo, 8. E como que a gente faz a conta? Vértice menos aresta, então 8 menos 12 menos 4, mais 6, 2. Então, eu sei que dessa forma, se essa conta aqui está certa, o meu poliedro é convexo.
A mesma coisa aqui, 6 menos 12, 6 menos 12, menos 6, mais 8, vai me dar 2. Então, 2 de novo, eu sei então que também o octaedro é um polígono convexo. E com isso eu faço uma planificação e consigo dobrar, eu dobro bem esse octaedro e volta a ser um octaedro. E agora nós vamos lembrar o que é face oposta. Face oposta não pode ter nem vértice e nem aresta. Por isso que eu insisti o que é vértice e o que é aresta. Nem vértice nem aresta em comum. Não pode ter ponto em comum e nem linha em comum. Então, essa face da frente, ela é oposta de trás, aqui no cubo. A da direita é oposta à esquerda e vice-versa. E a de cima é oposta de baixo e vice-versa. E no octaedro? No octaedro, nós vamos pensar da seguinte maneira. Aquela face ali de trás, ela é oposta a essa face da frente. Mas note que uma está em cima e a outra está embaixo. E é comum nós pensarmos, deixa eu ligar a caneta aqui, nessa questão aqui, ó, da face da frente. Só que essa face da frente, ela não é oposta. Por que ela não é oposta? Porque ela tem esse vértice aqui em comum e não pode ter nem vértice e nem aresta em comum. Então, ela tem um vértice, só essa ponta aqui, ó. Então, essa parte superior aqui, ó, essa face de cima, ela não é oposta à de trás, igual acontece aqui no polígono, no cubo, tá certo? Então, nós temos que, no octaedro, a de cima é oposta a uma de baixo. A mesma coisa, essa da frente é oposta à de trás. E vai acontecer a mesma coisa para os lados, nós vamos ter essa face oposta a essa, e essa é oposta a essa. E lembra-se que nós estamos querendo justamente o que está oposto à face vermelha, né? Então, quem está oposto à face vermelha aqui, ó, é quem tiver nesse lugar aqui na lateral, tá certo? É isso que nós estamos procurando aí na nossa questão. Então, vamos lá, ó. Quais faces ficarão opostas às faces de cor cinza escuro quando o octaedro for reconstruído a partir da planificação dada? Então, por que a gente pode tirar a letra A? Porque como nós acabamos de ver, aqui ó, para cada face eu só tenho uma face oposta, tá certo? Só uma. Então, nesse caso, aqui está falando que tem 4 faces opostas, está errado. Aqui está falando que tem 2 faces opostas, também está errado. Então, de cara, a letra A e a letra B estão erradas. Falta saber agora se é 1, 2 ou 4. Qual dessas faces que está oposta à face de cor cinza, né, escuro? E no nosso caso aqui nós vamos prestar atenção aqui agora, porque essas planificações são difíceis de entender. Essas duas aqui, ó, são as duas da frente. Então está em cor aqui verde e amarelo claro. São as duas da frente. Se essas duas são da frente, na hora que eu dobro, é como eu disse, você vai dobrar, quando você dobra, essa face vermelha vai vir para esse lado aqui, ó. Tá percebendo? Então ela vai ficar dobrada para esse lado. E a face alaranjada, na hora que você dobra, ela vai encaixar e vai ficar do outro lado. Então, essa daqui está embaixo, essa também está embaixo, então não serve. Lembra que a face que nós estamos procurando é essa face aqui em cima, ó. É essa face que eu estou procurando, a parte de cima. Então, vamos voltar aqui para a figura. E na hora que eu dobro a parte aqui de cima, né? Quando eu dobro a parte de cima, eu percebo que eu dobrando, a parte azul vai ficar aqui, ó. Exatamente na parte de cima. Então eu tenho a parte de baixo, que é a nossa vermelha, e a parte de cima vai ser exatamente a face 4. Então aí eu percebo que quem está oposto à face aqui vermelha é a face azul, que no nosso caso a numeração dela é 4. Então é assim que nós vamos pensar nessa planificação. Você tem que pensar que você está dobrando a figura. Você pensa que esses dois aqui estão na frente, esse vermelho vem para cá, o alaranjado vai para lá, e a face 4 vai ficar aqui na parte de cima, dobrado ali na parte de cima, ok? Então,
é dessa forma que nós chegamos na resposta. Então está aí a resposta, qual face é oposta, né, da face colorida? É a face 4, tá bem? A nossa segunda questão é a 146. O instrumento de percussão conhecido como triângulo é composto por uma barra fina de aço, dobrada em um formato que se assemelha a um triângulo, com uma abertura e uma haste, conforme ilustra a figura 1. Então, isso daqui é um triângulo, alguns de vocês já devem ter visto, é muito comum a gente ver isso aí em bandas, né? A pessoa toca, época de carnaval também, é muito comum de se ver o triângulo. A pessoa pega, então, uma haste de metal e bate nela, vai fazer aí um barulho. Uma empresa de brindes promocionais contrata uma fundição para a produção miniatura de instrumentos desse tipo. A fundição produz inicialmente peças com o formato de um triângulo equilátero de altura H, conforme ilustra a figura 2. Após esse processo, cada peça é aquecida, deformando os cantos e cortada em um dos vértices, dando origem à miniatura. Então você tem um triângulo mais ou menos de 20, 30 centímetros, que é o normal, e você vai fazer uma miniatura de 8 centímetros, tipo um chaveirinho, né, para dar para as pessoas. Assuma que não ocorram perdas de material no processo de produção, de forma que o comprimento da barra utilizado seja igual ao perímetro do triângulo equilátero, representado na figura 2. Então, isso daqui é uma barra de metal, e ele quer saber a soma dos lados. Qual que é o tamanho que você tem que cortar de metal para depois dobrar, não é? Isso acontece muito com clipes e várias outras coisas que a gente usa. A pessoa corta a barra e depois dobra. Então, aqui você vai dobrar nesse tamanho e você vai cortar um dos cantos para virar essa peça. Então, como que você acha o lado? Então, é essa que é a pergunta. E aí ele sugere algumas respostas. Nessas condições, o valor que mais se aproxima da medida do comprimento é, e aí nós temos essas medidas. Vamos às contas. Então, lembrando que para calcular o perímetro eu preciso achar o lado. E eu tenho a altura. E eu sei a fórmula da altura do triângulo equilátero. A fórmula da altura é lado raiz de 3 sobre 2. Esse 2 passa multiplicando e essa raiz de 3 passa dividindo. Então eu tenho que o lado é 2 vezes h sobre raiz de 3. Faço radiciação. Multiplicando pela raiz de 3 eu vou ter 2h raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. E raiz de 9 é 3. Então, o lado, para eu achar a medida do lado, eu vou fazer 2 vezes a altura, vezes a raiz de 3, dividido por 3. Só que ele não quer o lado, ele quer o perímetro. O perímetro é 3 vezes o lado, então é 3 vezes isso aqui, ó. 3 vezes isso aqui, eu posso simplificar os dois 3, e eu tenho que é 2 vezes a altura, vezes a raiz de 3. Então, para eu achar o perímetro desse triângulo, eu vou fazer 2 vezes a altura, vezes a raiz de 3. E esse cálculo, 2 vezes 8, que o triângulo tem 8 centímetros de altura, e a raiz aproximada de 3 é 1,7, você pode fazer por aproximação. Então, você vai fazer 2 vezes 8 dá 16, e 16 vezes 1,7 vai dar 27,2 centímetros. Então, 27,2 centímetros está mais próximos, como eu disse, nós arredondamos, né? Nós temos um arredondamento aqui da raiz de 2, então, como eu arredondei essa raiz de 2, então nós vamos ter 27,18 aí centímetros na resposta correta, tá certo? Espero aí que você tenha entendido essa questão, que a gente está procurando ali o perímetro, tá bem? A nossa terça. E aí vem Maria Curré dizendo o seguinte: a melhor vida não é a mais comprida, mas sim a mais rica em boas ações. E ela viveu, né, no período aí da Primeira Guerra, uma pessoa, uma matemática maravilhosa, tá certo? E ela deixou essas duas frases aí para a gente estar lembrando das pessoas que moram perto da gente, das pessoas que convivem com a gente, e às vezes a gente esquece. A gente faz muito boa ação para as pessoas que estão longe, né? Principalmente agora em período de guerra, e essa frase aí fica na lembrança, né? E as pessoas que estão perto? Você faz a boa ação para quem está longe, mas você faz a boa ação para quem está perto, e principalmente para você. Você estuda, você procura
um emprego melhor, você procura uma coisa melhor. Então, ela fala que a gente sim deve fazer boas ações, inclusive para a gente. E não há nada a temer na vida, apenas tratar de compreender. Sim, a gente tem que compreender o outro, tem que compreender a gente mesmo, não é? É muito importante que a gente se compreenda também, para que a gente possa seguir adiante. Então, se você começa a se compreender, eu estou estudando tanto que eu devo, eu estou prestando atenção tanto que eu devo, então quando você começa a se compreender, como eu disse, o próximo, né? Principalmente você mesmo, você começa a tomar atitudes que vão mudar a sua vida. E eu espero que você mude, como ela também mudou a vida dela, não é? Ela é uma matemática maravilhosa, e eu não vou falar muito dela, eu vou deixar para você procurar. A vida dela é belíssima, convém você dar uma lida. Então, vamos lá. Ó. Questão 147, uma pessoa comprou uma caneca para tomar sopa, conforme ilustração. Então a pessoa comprou uma caneca nesse formato aqui, né? Tem até uma asinha de coração, e você vai ter aí algumas medidas. Vamos lá. Sabe-se que é 1 centímetro cúbico, que é 1 mililitro, e que o topo da caneca é uma circunferência de diâmetro 10 centímetros, então mais ou menos isso aqui, é as duas mãos assim, ó, 10 centímetros, é mais ou menos isso aqui, ó. E o diâmetro de baixo 8, então é junto assim. Então o de cima é mais largo, é 10 centímetros aqui, ó, de um lado a outro, e o de baixo é 8 centímetros, é mais ou menos isso aqui. Então uma caneca que mede, né, tem essas medidas, quanto cabe ali dentro? Além disso, sabe-se que a altura dessa caneca é de 12 centímetros, mais ou menos o tamanho dessa caneta. Então, a distância entre os centros da circunferência. Utilize 3 como aproximação para π. Então aí, ó, qual é a capacidade volumétrica em mililitro dessa caneca? E aí eu quero que você pense, cabe um pouquinho só um copo, cabe uns 2 copos, cabe mais de meio litro, cabe 2 litros nessa caneca, cabe praticamente 3 litros nessa caneca. Você acha que uma caneca desse tamanho, ela vai caber quanto? 3 litros, 2 litros, pouco mais de meio litro, pouco menos de meio litro, ou um copinho só de água ali dentro ou de leite? Então vamos fazer, ó. Uma tentação que vocês têm é quando vê tronco de cone, é usar essa fórmula, né? E aqui eu já deixei a cola para você, não. Por que não? Por que não usar essa fórmula? Porque essa altura é relativa ao cone todo, não é? Essa altura dessa fórmula é relativa ao cone, é essa altura aqui, ó. É a altura do cone. E você não tem a altura do cone, você tem a altura aqui da caneca, tá certo? Então, por isso que você não pode usar essa fórmula. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o volume maior menos o volume menor, e aí a gente tem a fórmula do volume maior menos o volume menor, e nós vamos entender isso aqui melhor nessa figura. Então, o que eu tenho? Eu tenho essa altura, e eu não tenho essa altura aqui, ó. E eu preciso dela por causa dessa maior. E aí eu uso semelhança de triângulo aqui para poder achar essa altura. Então, olha só, a altura menor está para a altura maior, que é o A mais o H, assim como o raio pequeno está para o raio grande. E com isso, eu monto essa equação, passo 5 multiplicando, 5 vezes A, 5A, 4 vezes A mais 12, e eu tenho 5A, 4A mais 48, 4 vezes 12, 48. Passa o 4A para cá, vai ficar A, 5 menos 4, 1, mais 48. Então eu tenho a altura pequena, é 48. Se esse pedaço aqui é 48, com mais 12, 60. E assim eu tenho a altura total. E agora que eu tenho a altura total, basta eu aplicar a fórmula. O π é 3, o raio maior é 5, vezes a altura maior que é 60, raio menor é 4, a altura menor é 48. Fazendo essas contas, nós vamos ter 732 centímetros cúbicos, que equivale a 732 mililitros, não é? Então, com isso, a nossa resposta certa vai ser a letra C, tá certo? E aí, eu espero que você tenha gostado. Hoje nós tratamos de números racionais, arredondamentos, geometria espacial
geometria plana, aí estão as nossas referências. Meu, muito obrigado por você ter assistido a aula e até a nossa próxima aula e um forte abraço para você.